Boa noite. Começamos agora mais uma edição de A Live. Eu sou Marcelo Araújo, escritor, jornalista, artista visual e, como sempre, trazemos entrevistas com pessoas super interessantes das mais diversas áreas. E hoje temos música. Vamos receber aqui, ter o imenso prazer de receber Paulo Santos, percussionista, compositor e foi durante muito tempo um dos membros do grupo mineiro Waquiti, um grupo muito interessante, que tinha um som bastante inovador, durou quase 4 décadas esse grupo, e o Paulo esteve presente aí por toda a sua história, e já há algum tempo está em carreira solo, e vai falar sobre as diversas etapas da sua carreira hoje aqui com a gente. Em breve ele entra aqui, Paulo Santos, para começarmos mais uma live. Chegando Vanessa, PC Brant, grande músico também de Minas Gerais, músico e jornalista, fez a ponte aqui, intermediou essa live de hoje com o nosso convidado, Paulo Santos. Sejam todos bem-vindos. Dentro de alguns instantes, nosso convidado deve chegar aqui para a gente começar esta live que promete. Grande músico, um dos grandes instrumentistas brasileiros, Paulo Santos. Como falei, foi integrante do Waquiti e também tem uma carreira solo. Ele já fez compôs trilhas sonoras para filmes, peças, vídeo, espetáculos de dança. É um artista multifacetado, com várias contribuições também, colaborações com outros artistas, né? Além do Waquiti, grupo com o qual ele tocou por quase 4 décadas, né? Tem colaborado nos últimos anos com gente como Hurt Mode, né? Uma banda de rock paulista, né? Benjamin Taubkin, pianista, o grupo Palavra Cantada, né? Maria Rita Stumpf, cantora, Cassim, produtor, instrumentista, e até a mesma Sun Ra Orchestra, que é uma orquestra, né? Um grupo que foi fundado há muitos anos pelo Sun Ra, lendário pianista de jazz norte-americano, já falecido, mas esse grupo permanece tocando até hoje, levando adiante o legado do Sun Ra, e o Paulo Santos já colaborou com eles também. Então estamos só aguardando aí o nosso convidado. Acredito que dentro de mais alguns instantes ele entra aqui, falei com ele há pouco, já estava a postos. Então dentro de alguns instantes teremos Paulo Santos, percussionista, compositor, multi-instrumentista, um grande talento da música instrumental brasileira, que teremos o imenso prazer de receber nesta noite de sexta-feira, hoje dia 3 de setembro de 2021. Essa se não me engano, é a nossa live de número 120, se não estou errando aí nas contas, né? Desde que o projeto começou em julho do ano passado, estamos chegando aí a 120 lives, que já contaram aí com a presença de muita gente, artistas das mais variadas manifestações, né? Música, literatura, teatro, cinema, artes plásticas, também gente de empreendedorismo, da medicina, da agricultura, cuidados com animais, enfim, temos sempre pautas diversificadas aqui para conversar com os nossos entrevistados. Só aguardando aí um pouco, pessoal. Acredito que dentro de alguns instantes teremos o Paulo Santos aqui conosco para começarmos esta edição de A Live. Enfim, então estamos realmente só aguardando aí para dar início aos nossos trabalhos desta sexta-feira. Eu acredito que ele deve estar chegando aí. Só mais um instantinho e a gente começa. Tá certo? Enfim, só enquanto o nosso convidado não chega, né? Enfim, fazer algumas considerações. Não sei se acredito que as pessoas aqui conheçam o som do Waquiti, né? Foi um grupo muito importante da música instrumental brasileira e tinha como uma das características, né, que os seus instrumentos eram confeccionados, né, por um dos integrantes deste grupo, né, o Marco Antônio, e eles tinham uma sonoridade absolutamente original, inovadora, experimental. Tive a oportunidade de ver o Waquiti algumas vezes ao vivo. Lembro que uma apresentação deles muito boa eu vi em Brasília
ali nos anos 90, 1997, 98, não lembro exatamente o ano, mas foi com Naná Vasconcelos, né? Grande percussionista pernambucano, né? Já falecido, e que foi um dos grandes nomes da música instrumental, da música popular brasileira. Naná Vasconcelos, tive o privilégio de vê-los juntos tocando num show extraordinário, né? O Akiti, o grupo teve carreira pelo Brasil, mas também carreira internacional, né? Se apresentou no mundo inteiro, chegou a colaborar com o compositor, participar de um trabalho do compositor minimalista Philip Glass, entre outros, né? Milton Nascimento, enfim, eles gravaram com bastante gente. E o grupo acabou faz alguns anos, né? E desde então o Paulo está na sua carreira solo, fazendo o seu trabalho individual. Enfim, só esperando mais um pouco aí. E eu acredito que ele já está chegando. Eu falei com ele há pouco. Então, é só a gente aguardar mesmo alguns instantes aí que o Paulo Santos estará conosco em breve. Mas, enfim. Paulo Santos, nosso convidado de hoje, acabou de chegar e eu vou adicioná-lo aqui à nossa conversa. Opa, boa noite, Paulo. Opa, ei, tudo bom? Tudo bom, Paulo Santos? Estava falando de Como você há pouco. Em primeiro lugar, boa noite. É um imenso prazer, uma honra tê-lo aqui. Você que é um dos grandes nomes da nossa música, música instrumental, um dos grandes percussionistas, grande artista. Queria imensamente agradecer por ter aceitado o convite para participar desta live. total, obrigado você pelo convite, Marcelo. Tá um pouco escuro aqui. É, Como sempre acontece, a luz queima na hora que vai começar. Você está passando o dia aqui nessa produção de luzes, aham, câmera. Então é, eu estou meio escuro aqui, está um pouco escuro, né? aham, Mas enfim, aham, legal. prazer, A gente pode. prazer. Obrigado, né, por estar aqui. Obrigado demais. Legal. Temos muitos assuntos para falar. Paulo, eu queria começar te perguntando, né? Enfim, como é que você começou na música, né? Desde quando que vem seu interesse por música? Como é que foi esse começo na sua vida? Foi influência da família? Você é de um estado com uma música, uma cultura em geral muito rica, né? Minas, essa referência para todos nós, referência para o mundo, né? Como é que foi esse seu começo na música? Olha, a música entrou na minha vida assim de algumas formas assim. Eu comecei mesmo a querer mais música foi em Brasília mesmo, que eu fui para a UNB quando década de 70, início da década de 70, né? E nessa época, nessa fase eu fui estudar história em Brasília e aí fui me adaptando mais à música, mais ao teatro assim. Eu entrei para um grupo de teatro que eu fiz parte um tempo, que era o grupo Pedra, que me deu início assim, um grupo daí, né? Com Marão, Luvanino, Pedro, e o pessoal daí da universidade, né? E eu já fui me afeiçoando à música, fiz alguma. Aí comecei uma oficina com o Emílio Terraza, de oficina básica de música, né? Que ele dava diversas formas de transitar pela música, né? Não uma música tão digamos, clássica, né? Ou, assim dizer, era uma coisa mais, digamos, mais contemporânea, assim, né? Então, nessa época, eu já me interessei por música
nessa fase começou. E eu tive um contato assim também, o meu irmão, que é astrofísico, o Túlio Jorge, ele me apresentou um disco, uma época, um disco do Naná Vasconcelos. Nessa época era o Naná Amazonas, disco do Naná, assim, que era uma referência, assim, Então, aquele disco mexeu muito, assim, com com a minha vontade, assim, de virar, de virar um pouco a minha vida, assim, para a música, né? Talvez seja isso. Foi um start, assim, que me fez colocar ali uma vontade. E um outro disco também que mexeu demais foi um disco do Milton Nascimento, que nessa época, em termos de mexida, assim, né? De start de música. Aí, pronto, aí foram essas pequenas coisas que aconteceram que meio que me levaram um pouco mais para esse lado, digamos assim, né? Aí aconteceram outras coisas, Brasília virou aquela, né, aquela coisa ditadura e tal, na década, né, era 73, 74, não era bons momentos. Então eu vim para BH de volta e aí foi isso. Tá muito escura a luz, eu tô meio incomodado com isso. Uhum. É, Eu tô é. muito. Eu tô vendo, tá escuro de fato, mas eu consigo ver seu rosto e tal. Enfim, tô te ouvindo bem. Não sei se talvez mexendo, movimentando o celular, para consiga talvez jogar um. Tô vendo que atrás tem uma luz, né? Não sei se você quiser mudar de posição o celular, colocar em outro lugar, fique à vontade aí, Paulo. Temos tempo aí. Não se preocupe. Imprevistos acontecem. Eu fui pegar, é a minha cara o negócio, assim, sabe? Peraí, talvez se eu virar ao contrário. Uhum. Peraí, Opa. assim, melhor. Melhorou bastante. Tá bom, tá ótimo. Ó. Melhorou. Aí, Uhum. Acontece, como é ao vivo, a gente vai fazendo e não faz parte. vou ter que deu um calor aqui agora. Eu estava Paulo, mexendo então, muito, opa, pode não falar. tanto. Mas então, não, diga. Então, você é de BH, né? Mas você foi para Brasília na década de 70 estudar história, né? Mas aí você conheceu o maestro Emílio Terraza e fez a sua oficina. A partir daí, como é que ficou a questão da história? Enfim, você voltou para BH e aprofundou seus estudos em música. Como é que foi? Onde que você foi continuar? Ou foi autodidata? Como é que foi como se deu essa Não, continuidade? é interessante que a volta para BH foi um momento, assim, nessa volta, minha família é daqui, né? Eu saí de BH. E no meio dessa turbulência, eu voltei para BH, parei com o curso de História, eu queria mesmo voltar para fazer música, e o que a gente tinha na época, eu tinha assim, de arte mais contemporânea, e arte mesmo de todo mundo, no meu caso, que não era músico, e eu não era músico desde menino, eu já estava ali com 21 anos, 20 e poucos anos de idade. Então, já não era mais para começar a estudar cello ou coisas assim. Eu até tentei estudar em Brasília, mas não deu certo. Eu já tentei algumas vezes, mas eu já estava assim numa outra forma. E eu fui. O que existia era um festival de inverno, né, de Ouro Preto, que era realmente sempre foi, né? Foi para minha geração e para as pessoas anteriores que criaram o festival, né? Foi ali que eu fui buscar ali no Festival de Inverno, que era um lugar que você poderia fazer, não precisava de ter um nível, né, técnico ou musical avançado, você conseguia fazer oficinas. E eu tive sortes assim, eu encontrei aqui com o Rufo Herrera, que é um compositor também argentino. Minha vida com os argentinos, com os hermanos, é bem forte assim nessa fase. Que eu saí do Emílio Terraza, que era um argentino bem contemporâneo também, um cara que trabalhava com a música contemporânea, e fui fazer uma oficina com o Ru Ferreira.
que também era um artista contemporâneo, bandoneonista, né? Não sei se você já ouviu falar do Rufo. O Rufo é um bandoneonista conhecido, né? Bem. E ele tinha esse grupo que chamava-se Oficina Multimédia, que era a oficina de teatro, música, dança. Era o início dos multimeios, né? Que chamava antigamente, assim, multimeios de fazer arte, né? Então você tinha que dançar, cantar, tocar e teatro, todas as artes, né? Ali. Então eu fui fazer a oficina no Festival de Inverno. E nesse festival eu continuei com o Rufo e vim para a Fundação de Educação Artística aqui em Belo Horizonte. Comecei a estudar música com a fundação da Berenice Menegali. Berenice Menegali é uma pianista que a Fundação de Educação Artística em Belo Horizonte assim é como uma referência assim mesmo de todo mundo estudou na fundação, assim, sabe? Todos os músicos passaram pela fundação. BH ainda é uma cidade muito pequena, né? Não tão, mas nem por isso, nem seja por isso, mas é porque a fundação tem um papel muito grande mesmo, muito forte na condução da música contemporânea. Na época era um berço, assim. E foi ali, aí em Belo Horizonte, eu frequentava a fundação, aí comecei a estudar música mesmo, né? Aí fiz alguns instrumentos, tentei não, estudei clarinete há algum tempo, era um instrumento que eu gostava muito, eu estudei para tocar em orquestra, eu adorava clarinete. Mas aí veio a percussão, né? Veio a percussão e veio o Décio Ramos, foi o meu professor de percussão mesmo, em termos de técnicos. Ele foi um percussionista que veio de São Paulo para fazer parte da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. E eu fiz aulas com o Décio de percussão. Inclusive, foi onde nasceu o Octi, na verdade. Foi com a Orquestra Sinfônica. O Marco Antônio veio da Bahia, ou veio de São Paulo, tocava cello, né, na orquestra tocava cello. O Décio, percussão, e o Arthur, flauta. Nós nos conhecemos na orquestra, né? Aí nasceu a ideia do Octina. Isso no final dos anos 70, né? Isso, foi em 78, o grupo nasceu como grupo, assim, digamos, foi o primeiro show, né, que a gente tem no registro aí cronológico como grupo Octi, com esse nome, né? Mas a gente teve algumas coisas antes e o Festival de Inverno também. E esse próprio grupo multimédia, chamava Oficina Multimédia, do Rufo Ferreira, nós utilizávamos os instrumentos do Marco, que o Marco tinha mandado da Bahia na frente e tinha emprestado para o Rufo Ferreira. Então eu já tocava esses instrumentos, antes deles serem afinados, e eles eram experimentais, assim. Mas boa parte deles, eles foram adaptados depois, mas grande parte era parte do acervo do Marco Antônio já, né? Uhum. Aí, na Fundação de Educação Artística, que é um fato interessantíssimo esse, que o Marco Antônio ele fez um teatro na Fundação. A Fundação é uma casa, como uma casa antiga aqui em Belo Horizonte, ali num bairro residencial, na Zona Sul, assim, uma casa onde sempre foi a casa da família da Berenice, pianista. E ele construiu um teatro nos fundos, assim, um teatro para 70 pessoas, quase 100. Mesmo assim, né, com tijolo, pedra e cimento. Ele e o irmão dele, Paulo Guimarães. Então, é um fato interessante. Eles criaram, e nesse teatro, e ali o Octi começou os ensaios, os primeiros ensaios, que veio o Décio, veio o Arthur, né, o Marco Antônio com os instrumentos e tudo isso.
É a Uhum. ideia de se formar um grupo, né? Foi ali que nasceu, então, o grupo, né? Começou a dar os primeiros passos. Sim, o Acti foi essa primeira vida dele foi ali na Fundação de Educação Artística, né? Nessa data aí, 78, até quando veio o convite do Milton para a gente fazer participar do Sentinela, né? Do disco dele de 81, né? Uhum. Foi ali onde teve uma virada de chave na nossa vida mesmo, como grupo, né? Até então a gente era assim, um grupo experimental, digamos assim, música instrumental, mais experimental, né? Os instrumentos não eram afinados, eles eram, né? Eles não tinham afinação para se tocar com piano e tal, era uma afinação mais aleatória, mais experimental seria essa palavra mesmo. Uhum. Mas era bem bom, bem show, assim, bem Bacana. legal. Você citou discos aí que te influenciaram, né? Você citou Naná Vasconcelos e Milton Nascimento. É, quais são suas influências musicais? Artistas que te marcaram, assim, que você gosta? Olha, eu sou muito eclético, assim, minha vida musical até é muito que meu pai, por exemplo, agora voltando lá bem atrás, né? Papai era sambista. Ele fazia samba na caixa de fósforo, como o Ciro Monteiro. Tem vários sambas. Papai era mineiro aqui da mina do Morro Velho. Mineiro daqueles de lá no fundo da Minas. Mineiro mesmo, né? Aham. Mineiro no... Então, a minha casa sempre teve muita música, de todos os jeitos, muito, né? Eles gostavam muito de carnaval também, meu pai e minha mãe, muito de sambas, né? Noel Rosa, era muito essa era a vibração em casa, na minha infância, assim. E também, ainda ali, quando já virando mais moço, Roberto Carlos, todas aquelas coisas a gente ouvia muito, que se ouvia, né? No mundo, né? Até Rádio Atalaia demais, que era uma rádio muito na rádio AM, né? Se ouvia, assim, eu acho que não. Eu sempre fui muito. Aí vão mudando as ondas, na verdade, né? Porque como vem assim, de repente vem ali a música do Naná, que você nunca, né? Não estava muito próximo, né? Aí depois, ao mesmo tempo, eu vou muito para a orquestra e a gente ouve muito o repertório todo da orquestra. A gente ficou. Bom, eu fiquei alguns anos na orquestra, o pessoal ficou mais, mas eu participei uns 10 anos da Orquestra Sinfônica, né, como convidado, eu como percussionista. Então é muito tempo com orquestra e o repertório muda completamente, né? Na fundação eu ouvi muita música contemporânea, né, de Penderecki, todos os dodecafônicos, foi uma fase muito grande na fundação, né, até o Acti virar mesmo um grupo instrumental de acompanhados, né, Milton Nascimento, que aí mudou um pouco o patamar e tal. Mas até então eu ouvia muita música contemporânea, muito. A Fundação era um berço de arte contemporânea. Fervilhando, todo ano tinha festival de inverno em Ouro Preto, cada ano mais louco, assim, com mais compositores, né? E mais pessoas e diferentes, e muita música contemporânea, né? Nessa fase, né? Então, vem mudando muito. E depois o rock também, que é uma coisa que... Rock progressivo é uma coisa que eu gosto muito. Sempre gostei muito do rock, o rock and roll, o rock progressivo. E o rock and roll é uma... Vem é meio assim, né? Geracional, não sei. Não falando muitas vezes essa coisa de geração, mas eu vi bastante também. Hoje, gosto muito das coisas que eu tenho participado, assim, eu tenho feito umas coisas com pessoas fantásticas, assim. Uma delas Eu está posso aí, falar assim, inclusive, Maria Rita Stamp. Maria Rita, demais, nossa, linda demais, ela passou, entrou, que linda. Maria Rita, sim, né, por exemplo, falando um pouco da Maria, a Maria foi uma
Poxa, eu conheço a Maria, a primeira vez que a gente tocou, não sei se foi 85, 87, que ela convidou o Octi para participar do disco dela, um disco lindo. Nossa, é lindo demais. Aí foi lindo, a gente tocou, fizemos show, o Octi, Maria, fomos para Porto Alegre, o Octi com ela, fomos para o Rio, fizemos show nessa época com a Maria, linda. E depois tive a grata surpresa agora, depois o tempo passa, né? Mas cada um vai fazendo uma coisa. Agora, anos atrás, quando parou o Acti mesmo, que foi uma... Aí você fica naquele limbo, assim, essas coisas, né? Aí aparecem esses anjos que te ajudam, assim, no processo. Maria Rita é uma delas. Aí a gente começou a tocar junto em shows e gravações, e lindíssima Maria. Então, já muito legal. Então, isso é bem bacana. Como, por exemplo, também outra que eu tenho tocado que está demais é com o Benjamin Taubik, que é uma parceria fantástica, assim, figura, né? Também extraordinária, e também nesse momento em o Acti foram 37 anos, né? É muito tempo, né? Coisa que para, assim, daquele... Então, são pessoas que estão ali sempre perto e sempre muito abertas e claras, né, para a música e para o sentimento das músicas. É muito, muito interessante. E o Hot Bacana. Mode também, muito bacana, que eu gosto de falar também demais, que é meus brothers de São Paulo, que também fizemos um disco logo no processo, assim, entramos para o estúdio, foi lindo demais, o curado, num processo muito de cura de todas as coisas. Foi lindo também, Hot Mode, Fred, Mal, os meninos todos, Legal. Alexandre. Rock progressivo, o que você escutava? Rock anos 70, 60, dessa época que você gostava? Ah, eu gostava de King Crimson, né? Muito. Então eu via muito King Crimson. Eu era bem fã, assim, desse pessoal, assim. E, gostava do Traffic também, que é mais rock and roll, daquele pessoal. E de todos aqueles Crosby, Steel, aí foi virando aquela música mais, né, cabeça de violão e vozes e tudo isso. Esse processo também eu gosto muito. Zappa? Hum, Hum, Zappa, também fui viciadão no Zappa. O Zappa e Penderecki, assim, foram umas coisas que mais me piraram, assim. Penderecki foi demais, assim, um que pirou muito, assim. Mas o Zappa também, Zappa ouvia... Aqui em Belo Horizonte a gente tem um grande Marcos Kakovics, é um grande conhecedor do Zappa, um grande fã e divulgador a gente ouvia bastante, trocava muito ideias sobre o Zappa. Você tem que trocar ideias, senão você pode uhum. pirar, né? Gosto daqueles xilofones, né? Grandes percussionistas tocam com ele, né? Muitas mulheres percussam boas, aquelas vibrafonistas e xilofone, muita marimba. Gosto muito. Legal, Paulo. Falando sobre o Akiti, né? Enfim, houve esse encontro de vocês, né? E começaram a tocar, enfim, a criar. A questão da sonoridade, né? Que depois virou uma marca de vocês, né? Esses instrumentos que o Marco Antônio criava, enfim, e já fazia isso, pelo que você conta, inclusive antes do grupo existir, ele já criava, né? Enfim, como é que foi se delineando, se criando o som de vocês, né? Como foi uma coisa assim de se juntar e começar, e foi saindo, tinha um planejamento, como é que era o processo criativo do grupo? Olha, o Marco Antônio era o principal compositor assim do grupo, né? Ele como construtor também era um cara muito completo, assim, né? Nesse sentido ele criava um instrumento, era
grande compositor, ele compunha bem para os instrumentos, e fazia grandes arranjos também para os instrumentos, né? É claro que a gente compunha também, mas a forma e a estrutura, assim, né? O Marco Antônio ele era muito bom criador, assim, né? E ele sabia muito bem como, mas assim, no processo, né? Como o grupo foi se formando, assim, né? Cada um de nós, assim, tinha uma forma bem definida dentro do grupo de atuação, de, né? O Décio é um cara muito técnico, de marimbas, né? Eu sou um cara que improvisava mais nervoso, assim. O Arthur, um flautista, né, mais etéreo, assim, com grandes melodias e tal, né? E o Marco Antônio também é um grande solista, né, de cordas e tal. Então, eu acho que foi uma junção. Na verdade, os instrumentos ele criou todos, mas foi uma junção muito interessante, digamos planetária, assim, porque na verdade desenvolver aquilo ali muito difícil, né, desde o início. São 37 anos que a gente levou desenvolvendo, e a gente levou 15 anos desenvolvendo técnicas para aqueles instrumentos, né? Para todas aquelas entidades ali. A gente criou técnica e teve manutenção, e a gente, né, os instrumentos tiveram que ser todos, tinham que sobreviver, né? Então, tudo isso, eu acho que essa coisa toda, assim, dos quatro, cada um fazer uma situação e juntar no palco e tocar aqueles instrumentos loucos, né? Mas a dinâmica era bem assim. E a gente trabalhava muito, na verdade. O Acti era um grupo muito, digamos, a estrutura muito disciplinado, digamos assim, né? Disciplina muito clara de músico de orquestra, chamemos assim também. O Acti tinha uma pegada, como todo mundo veio da orquestra, tinha uma pegada de orquestra. A gente tinha essa relação de horário de ensaio, ensaiar a música inteira, passar o show todo, né, nuances de arranjo. A gente tinha muita. E um estudo técnico muito grande, né? E eu e o Décio, a gente estudava muitas horas por dia. Muitas, infinitas horas, para fazer assim, I Ching, 21, que são discos muito densos, assim, difíceis tecnicamente, né? A leitura é rítmica e toda coisa muito, não é bem complexa. Então, a gente gastava 2 anos em cada disco, assim, para poder tocar ele bem, gravar e sair tocando. Porque muita disciplina, muito estudo. Era assim, o marketing era bem disciplinado, isso é legal. Uhum, que bacana. E, enfim, e vocês chegou esse momento que vocês gravaram com o Milton Nascimento, né? Enfim, como é que foi a proximidade de vocês com ele? Como é que surgiu esse contato com o Milton? E também como é que foi, como é que era e né? Enfim, a relação de vocês com o pessoal do Clube da Esquina, né? Os outros artistas de Minas também contemporâneos, né? Dessa época, né? Dos anos 70, uma época muitos grandes discos aí, né? Milton, Lô Borges, enfim. Como é que foi esse contato com ele e, enfim, essa identificação de vocês? Olha, a gente conheceu o Milton através do Tavinho Moura. Tavinho Moura, né, compositor aqui, faz trilhas, né, grande compositor. E o Tavinho, ele conhecia o Marco, ele convidou o Marco e o Acti para a gente gravar naquele disco do filme dele, Cabaré Mineiro, filme do Prates, Carlos Zeca é o Prates, eu não estou lembrando aqui o nome, mas enfim. E a gente participou, e foi muito legal, um filme bem louco também, a trilha é bem interessante, assim. E aí ele apresentou o Milton,
e convidou o Acti para gravar o Peixinhos do Mar no disco Sentinela. Aí, nesse momento, teve a mudança total, que o Marco Antônio afinou todos os instrumentos, eles eram não afinados, né? Digamos assim, no 440, no Lá, formal, do piano, do violão, dos instrumentos normais. Então, ele afinou os instrumentos, aí a gente gravou com o Milton. A primeira, gravamos Peixinhos do Mar, música do Tavinho Moura. E essa gravação foi bem assim, foi a primeira também, uma das primeiras gravações que eu já tinha gravado em um estúdio com Tavinho, coisas aqui em BH e tal, nunca tinha gravado no Rio, né? A gente foi gravar ali não sei qual estúdio que era, mas era aquele estúdio, não sei se era do Som Livre, era estúdio do Som Livre, que era Ariola. E a gente foi gravar nesse estúdio, foi bem de tremer, assim, Milton Nascimento, né? E tava todo mundo ali, Tavi Moura, Toninho Horta, né? Aqueles caras todos, assim, vendo a gente gravando, foi bem interessante. Foi um momento que mudou um pouco nossa vida, porque também a gente... Oh, Richard, queridão. Mas o Milton mudou um pouco, mudou nossa vida, o Milton, né? Que o Milton, na, no contrato dele com a Ariola, essa foi uma coisa muito interessante, assim. Ele, incluso no contrato, ele tinha, a Ariola tinha que produzir 3 discos de 3 artistas que ele, né, ou de música instrumental, ou algum cantor, pessoas que ele indicasse. Então, dentro do contrato dele, né, ele teria e esses artistas ganhariam um budget ali para poder fazer o disco e produção e toda coisa que movia o LP antigamente, né? Era LP, na verdade. Né? Nosso primeiro disco, 81, era LP, do Active Oficina Instrumental. Então, ele convidou o Acti para ser um dos grupos. Um desses 3 artistas seria o grupo Acti. Foi quando a gente fez o primeiro contrato, aí tivemos um contrato com a Ariola. Então a gente era um grupo que estava nascendo assim no embrião, assim a gente não tinha, a gente tinha 5 músicas, digamos aí, 6, né? Então a gente tinha que gravar um disco, né? Então foi foi aquele empurrão assim diferente. Eu acho que o Milton acreditou também que a gente tinha uma música muito diferente, na verdade. Os instrumentos, eles tinham uma presença muito interessante. Tanto que ele chamou a gente para fazer turnês né, que não foram fáceis, porque a gente era tudo acústico, né? Tudo era dificílimo para amplificar o Acti. A gente ralou demais, né? Nossa, ralou demais. Ralou legal. Então, mas era porque o som é muito difícil, né? A gente tinha muitos instrumentos, muitas cordas, muitos tubos, eram muitos canais, né? Muitos canais. Na época eram muitos canais, acústicos, tocando com guitarra, baixo, teclado, né? Não era fácil, não. Era complicado. Mas dava certo, deu certo. E era muito interessante, porque o Milton também, musicalmente, era muito próximo, assim, né? O Milton tem essa, a música dele, em qualquer instância, ela dá certo, se é instrumental, se é jazz, se é pop, se é rock, se é qualquer, assim, tirando algumas, assim, não sei, mas acho que a grande maioria delas, né? Ele tem, assim. Então mudou bem a nossa vida, que a gente tinha que gravar um disco, gravar 3 discos, né? Na verdade, era um contrato de 3 discos, com uma gravadora que ia também divulgar. E claro que o caminho foi árduo também, porque, né, ainda no Brasil
não é o Brasil, assim, não tinha estrutura, como não tem hoje, né, de divulgação de música instrumental, né, da coisa, né, de falar uma linguagem para determinado grupo, né, e incentivar, que não tem esse tipo de proposta, então é muito difícil, até hoje é muito difícil, como sempre foi, eu acho. Vou ler umas mensagens aqui para você. Só um instantinho aqui. A Elaine Faria Brito. Paulinho, feliz de te ver. Beijo grande de Porto Alegre. Hum, querida Elaine, que isso, linda. Grande Daniela, amiga lá, Porto Alegre, adoro. Daniela Ramos Trovão. Salve, Paul, querido. Boa noite aos dois. Boa noite. Filha do Décio Ramos, Dani. Bem-vinda. Obrigado aí pela Já presença. percursa, percursa, percussionista danada, como dizemos aqui em Minas. Bacana. Enfim, vocês tocaram aí ao longo desses 37 anos, né, pelo Brasil e mundo afora, né? Enfim, é, ao longo de todos esses anos, né, o que que você lembra assim dos shows, né, da reação das plateias, da interação com o público, né? Eu mesmo tive a oportunidade de vê-los algumas vezes, né? Como é que era o ambiente dos shows, as turnês, enfim, você falando aí muito trabalho árduo, né? Todo, né, o processo ele é lindo e duro ao mesmo tempo, sempre tem essas coisas, né? É igual ir para a praia, né? Ir para a praia, a hora que você chega na praia é uma delícia, assim, é mar azul, areia, mas até você chegar na praia é um trampo. Não vai saindo de BH, por exemplo, é difícil, é complicado. Agora, o Acti, no processo, assim, a gente tinha uma coisa que era muito interessante, porque a plateia, no início, quando a gente, né, as pessoas se... Primeiro era o nome, o Acti, né? Que o nome, ele era um nome diferente, assim, não era um nome simples, você chegar ao Acti. Então, de cara, ele já demandava sei lá, não uma pesquisa, né? Porque não tinha nem internet muito na época. Então, demandava procurar saber, uma coisa diferente ali. E os instrumentos, eles causavam, né, causam, né, instrumento diferente, que tem uma sonoridade diferente, ele sempre causa sensações diferentes, né? E quando você toca junto as pessoas, tocando uma música inteira, que ela tem sentido, início, meio e fim, que ela tem estrutura, forma, né, em que os instrumentos conversam, em que tem um arranjo e tudo funciona, e tecnicamente todo mundo tocando aquilo. Então, isso tudo mexia bastante. A gente sempre teve muita... No início, a gente chegou a fazer aqui em Belo Horizonte, como marcas, assim, a gente começou a fazer umas temporadas, que a gente achou que a gente tinha que fazer temporadas. Então, a gente fez uma temporada aqui no Conservatório de BH, que era um teatrinho para 200, 300 pessoas. A gente marcou um mês, a gente ficou não sei quantos meses nesse teatro, e a gente fazia assim, de quarta a domingo, sendo que quarta já começava assim, 3 quarta, até domingo a gente fazia 5, 6 apresentações no domingo. Das pessoas irem falando para as outras, e dos instrumentos, e causava essa... Isso foi no mundo inteiro, assim. A gente tinha lugares que todo mundo tem uma identidade com cada instrumento, e o Acti ainda tinha isso, né? Que, por exemplo, a gente tinha um instrumento que chamava roda, que era de manivela. Esse instrumento, nos Estados Unidos, ele existe nos Estados Unidos inteiro. Na Europa também tem muitos deles. Alguns lugares chama Honda, outros lugares... Nos Estados Unidos chama hurdy-gurdy. Hurdy-gurdy. Então a gente começava o show, a hora que acabava o show, vinha algum americano e falava: "Oh, hurdy-gurdy, Brazilian hurdy-gurdy." Então as pessoas se sentiam próximas daquilo. E o PVC, eu acho que tudo isso levava as pessoas a ter uma
uma certa, ao mesmo tempo tinha uma proximidade com aquilo ali, mas ao mesmo tempo um mistério de onde está saindo o som daqueles lugares, né? A gente tinha um instrumento, agora lembrando aqui, é bom você ficar lembrando que eu lembro um pouco dessas, que a gente sempre falava que tinha um instrumento que quando nada dava certo, a gente tocava aquele instrumento que aquele ali alguém ia falar, ó, que era a torre. Não sei se você viu algum show do Acti, é um que gira assim, Vi. né? O Décio gira e eu fico tocando com um arco assim. Um instrumento mágico, chama torres. E ele só toca de duas pessoas, é um instrumento que a sonoridade dele, ele cria uma ambiência, ele é tão hipnótico que a gente falava assim, a gente tocava daquela plateia mais difícil, sempre tinha, né? A gente já tocou em shows institucionais, como todo mundo, que é duro, às vezes todo mundo foi ali para fazer uma coisa, você põe uma música que todo mundo afim de fazer outra coisa. Aí a gente sempre, olha, agora vamos tocar a torre, porque a torre, se a torre não der certo, pode parar e ir embora. Mas a plateia sempre tinha essa relação, assim, meio de não saber o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, tomar um susto do show, porque ele tinha uma estrutura, os nossos shows sempre tiveram estruturas muito fortes, assim, de cada... A gente nunca repetia um instrumento durante o show inteiro, então era, né, tipo, 50 instrumentos no palco, você ia mudando cada hora, assim, só os da base ali que ficavam, mas o resto, cada hora aparecendo um novo, assim. Então isso criava uma certa magia, assim. Tinha uma coisa mágica. E nós três, assim, porque eu, Arthur e o Décio, né? Que a gente que viajou mais, assim, como músico, tocando, e levando um repertório, né? Porque o Marco parou de tocar com a gente. Depois de uns 10 anos do Acti ali, ele parou, né? Na década de 90 ele já não, ele parou de tocar assim com a gente. 80 tantos ele já tinha parado. Início de 90. E a gente que levou, assim, tocando. Então era trio. Você deve ter visto o trio, né? Uhum. Ou então o Philip Glass tinha umas meninas que tocam com a gente. Mas o trio era assim, forte, assim, porque a gente já tinha uma estrada muito longa. A gente viajou muito os Estados Unidos, assim, carregando caixa e tocando todos a costa oeste, costa leste, várias vezes, assim. Então a gente tem essa bagagem também com grandes outros músicos. Então a gente fez muito essa estrada, assim, né, de carregar, colocar, tirar, montar, tocar, né? Então a gente ralou assim nessa prática assim na nossa vida. Assim. Que bacana. A Drica Bical Hobb falou que é uma honra. Paulinho é o máximo. E aqui teve também um comentário da a Daniela agradeceu, Daniela Ramos, né? Enfim, filho do Décio, falou obrigada, queridos. E o Marco Antônio, num determinado momento, como você falou, ele ficou só no estúdio, né? Enfim, não ia mais para as turnês, né? Vocês. Isso, é. Ele parou de tocar ao vivo, né? Uhum, Ficou esse tempo só no estúdio. Depois de um tempo ele teve também no retiro também. Ele morou numa comunidade em São Paulo, em Nazaré Paulista. Ele uhum, viveu alguns anos ali. Depois voltou para Belo Horizonte. uhum. E, Mas o Márcio foi assim mais retirado, assim muito muito na dele, assim muito muito genial, né? O Marco Antônio é aquele cara genial, assim, é isso. Glauco Mendes manda também uma saudação aí com emojis aí, em forma de instrumentos de percussão e coração. Grande batera, Glauco Mendes, batera do Pato Fu, Sim. batera pezão direito, Glauco Mendes. E Paulo, e você falou do Philip Glass, acabou de falar dele. Como é que foi colaborar com o Philip Glass? Poxa, o Felipe é outra sorte aqui, né? Que você vai dando assim na vida.
O Acti deu muitas sortes assim no processo, que deu empurrões assim e a gente subia degraus e andares um pouco mais elevados assim. O Felipe foi uma grande surpresa. O Felipe também nas histórias, assim, as histórias do Acti, elas acontecem meio loucas assim. A gente, de antes disso, a gente foi tocar em Miami, e nessa época eu que fazia a produção, eu, o Décio e o Arthur, a gente fazia tudo. E a gente foi tocar em Miami, num festival New Music Festival em Miami, tocando em vários lugares, e tocava em vários lugares da cidade de Miami, festival de arte contemporânea e blá, 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 blá. Aí nesse dia, a gente ia tocar num navio, num transatlântico, no Sovereign of the Seas, ele chegava no harbor lá deles, onde atraca o navio lá, atraca, a gente subia, nós, o Olha, Kronos Quartet, que é Kronos Quartet, e o Jazz Peru, que é um conhecido também, até hoje eles ainda tocam, Jazz Peru é bem famoso, assim. Então eram nós três, cada um num palco desse navio, do Sovereign. O nosso era o maior palco que tinha, que era o nosso grupo maior. A gente tocava num teatro, assim, que cabia umas quase 1.000 pessoas, um teatro dentro do navio. Teatrão transatlântico, teatrão, todo mundo sentado. A gente era o seguinte, entrava, montava, punha um som, tocava, olhava o navio assim, mais ou menos, pé na estrada, porque o navio ia embora, ele fazia bam, bam, ia embora, tinha que ir embora. E nesse navio, depois a gente foi embora, acabou, fomos embora, tocamos em outro lugar e veio embora para o Brasil. Depois de um tempo, o produtor do Paul Simon liga para a gente. Nos convidou para tocar no disco dele, Rhythm of the Sands. A gente tocou, fez 3 faixas no disco do Paul Simon. Gravamos no Rio com ele. Só para chegar no Philip. Aí um dia a gente estava gravando com o Paul no estúdio. Estamos gravando. Aí o Paul falou, olha, tem um amigo meu aqui aqui no Rio, que ele mora aqui ele fica uns meses aqui no Rio, é um compositor conhecido, um compositor de música minimalista, que é o Philip Glass. Eu estou trazendo ele aqui para mostrar para vocês para mostrar o grupo de vocês para o Philip Glass. Aí ele trouxe o Philip no outro dia, e aí a gente tocou o nosso repertório para ele, o que a gente tinha, nosso instrumental, né, do Active. Aí ele falou, aí vocês vão tocar em algum lugar? A gente falou, vamos, a gente toca depois que a gente ia gravar com o Paul, a gente ia tocar em BH, a gente tinha show aqui no Chico Nunes, aqui, no teatro já marcado, 2 fins de semana que a gente ia fazer, a gente tocava muito no Chico Nunes. Aí ele falou, então eu vou para BH e vou ver vocês tocar lá. Vou lá ver. Aí ele pegou um avião, veio para BH e viu o show e contratou a gente. E falou que estava fazendo um selo, que era um selo de música instrumental, e que ele queria convidar a gente para fazer parte do selo dele. A gente seria um dos artistas do selo. Aí a gente falou sim. Sim. Aí foi legal. Que daí começou a história nossa com o Philip Glass, e com uma coisa nos Estados Unidos mais forte que a gente já ia esporadicamente, assim. Mas com o Philip Glass aí mudou a história, que aí a gente foi contratado pela empresa dele, aquela Columbia Arts Management, que era um booker, né? Aquelas empresas de show dos Estados Unidos. Então aí deu uma certa mudança, que aí a gente começou a ir muito nos Estados Unidos fazendo toda essa coisa. Show em todas as capitais, todas as cidades
de todos os estados dos Estados Unidos, né? Todas as costas, lá em cima, aqui embaixo, todos os lugares, menos aquele lugar que quase ninguém vai ali no centro, mas o resto a gente fazia Uhum. tudo, todo ano, assim. Que... Então aí deu uma e era me tinha essa facilidade. A gente tinha um caminhãozinho, a gente alugava um caminhão, um truck, que eu dirigia esse truck, e um carro com o Arthur. Aí ia eu e o Murilo Correia, técnico de som, super Murilo, que é o melhor ponta de técnico, engenheiro de som daqui de BH, que faz todas as orquestras, é aquele cara que ensinou todo mundo e era. Então a gente viajou muitos anos juntos, assim, caminhão, e os instrumentos atrás, e os dois no carro, e a gente chegando nos lugares, chegava, montava, tocava, nananana, aquelas estradas tipo coisa americana. E Europa muito também, que a Europa era outro lugar que a Europa sempre foi mais. Tem um refinamento ali naquela Europa, né? É uma coisa. As pessoas ouviam diferente. Você estava perguntando sobre como as pessoas ouviam, assim, né? Eram públicos diferentes, né? Assim, nos Estados Unidos eram públicos diferentes, assim. Muitos lugares, dependendo do lugar também, de repente Portland, por exemplo, que era um lugar que a gente fala, poxa, Portland, lá é demais, um povo incrível, assim, né? Então, aquela costa do lado de lá é um pouco mais louca, assim, interessante, digamos assim, né? E Uhum. na Europa os lugares são mais interessantes, assim. Paris mesmo, a gente fez um show naquele Teatro de la Ville, assim, um dos primeiros shows nossos em acústico. Foi lindo, assim, daqueles assim, que você tem uma, sei lá, uma leveza. Também tem aquela coisa de Paris, né? Ah, a gente, todas essas coisas mexem com a gente. Mas aí o Philip mudou a nossa vida nesse sentido, né? A gente já tinha feito antes com o Manhattan Transfer, que foi quem mudou a nossa vida nos Estados Unidos, assim, e no mundo também foi uma razão transfer, porque eles estavam muito estourados na época. E a gente, em 87, a gente fez turnê com eles nos Estados Unidos, na costa oeste, toda, inteira. Um mês, 2 meses de turnê. E essa foi uma turnê que o Manhattan Transfer estava assim, era o ponta de pop americano, assim. Então a gente fazia só teatros ali, aqui, Columbia, da Columbia Pictures lá, aqueles só teatros gigantes, assim. E essa foi uma experiência muito forte, porque era mesmo. Ali também a gente aprendeu muito. Foi o que a gente mais aprendeu em termos de estrutura de palco, de estrutura de palco, Uhum. assim, profissional de palco, assim. Né? A gente nunca tinha visto aquilo. A gente ensaiava num estúdio de Hollywood, em Burbank, ali no Los Angeles, mas o estúdio de gravação de cinema, né? Então já era aquele tapa, né? E as luzes, o palco, tinha um palco que subia, assim, não descia do lá, né, com os instrumentos todos, aí já saía atacando. As luzes todas viravam, Move Light aqui no Brasil, 10, 15 anos depois, Move Light, mas Move Light com o cara operando, assim, num laptop, assim, olhando para a luz, como é hoje no Brasil, assim. Isso em 87, assim. E horários também, eles eram muito, não rígidos, né? Você entra no teatro de manhã e sai à noite. Você almoça, você, né? Você tem todo o processo. De manhã você faz uma coisa, toca um repertório, almoça, toca de novo, depois é o show. Assim, janta, toma banho, show. Não tinha negócio de ficar dando rolezinho. Uhum. Sabe? Não tinha negócio de não passa improviso, também não tinha. Você tem que improvisar, improviso inteiro, tanto. Depois o improviso deixa para lá, a gente é o rei. Às vezes acontece. Então a gente foi uma coisa que a gente aprendeu muito com o Manhattan Transfer.
E também de schedule de viagem, né? Era um livro, né? Aquele schedule profissional de viagem de tour americana, assim, era uma coisa muito bem feito, muito organizado, nunca dava pau, nada. Era muito interessante. Isso. Legal. Até o PC Brant tinha pedido para você falar dessa turnê com o Manhattan Transfer e o Glauco Batera pediu para falar, citou uma turnê com o Stuart Copeland, né, o ex-baterista do The Police. O Stuart, o Stuart Copeland foi demais. Essa também foi outra que você nunca imagina na vida que você vai tocar do lado do Stuart Copeland. Fala, pô, tudo pode acontecer, né, realmente na vida, né? E Stuart foi uma coisa muito interessante. E dele também foi enorme. Foram 2 meses na costa leste. Foi de Miami a Toronto, passando por todas as capitais e eram aqueles ônibus de tour, né? Que você dorme, tem os bunkers lá dentro, você dorme no ônibus, né? Para na cidade, monta, né? Teatro, tananã, tananã, hotel, aí ônibus, né? Teatro, hotel, ônibus, show, babá. Muito legal, assim. Com o Stuart, que é um cara sensacional. A gente ficou muito... Eu, particularmente, eu fiquei bem amigo do Stuart, assim, nessa turnê, assim. De a gente ficar ali na frente do ônibus, rindo de bobagem depois de show, assim. Coisas de músico ali, vendo um filme bobo do Van Damme, assim. Na Uhum. época, tinha os filmes do Van Damme, que era o que rolava, assim. Então, ficava ali o Vinx, que era um cantor, Vinx. Tinha também o Heredia, o Ray Lima, era o tecladista da banda dele, né? Ray Lima, Armand Sabaleco, que é um baixista, que era baixista do Paul Simon, africano, muito bom. Era a banda dele. Tinha o Le Percussion de Guiné, que era um show de alguns grupos. Era nós, o Percussão da Guiné e o Stroscop. Depois todo mundo tocava junto. E Percussão da Guiné, esse também era um grupo forte da África, assim, muito louco. Então, essa turnê também com o Stuart foi caiu na nossa. E um cara super simples, super legal. Todos eles, o Felipe mais ainda, o Felipe é um cara super, né, super diferente, assim, sabe? Super diferente. Ele é muito legal demais, assim. É um músico muito. E hoje é o maior compositor, né, americano, vivo, né, de música, da música erudita contemporânea, né, digamos assim. Hoje ele é um cara. Mas essas turnês assim com essas pessoas mais fortes assim, foram turnês com Milton também, que eram demais, né? A gente fez turnês com Milton, assim que grandes músicos, né? Do nosso grandes músicos que tocaram com Milton e a gente teve também o prazer de tocar com eles. Isso é muito forte, né? Que bacana. E eu ia até te perguntar sobre, até esse show eu vi também nos anos 90, que um show que você fez com uma das pessoas que era uma referência para você, você citou no começo da live, o Naná Vasconcelos, né? Como é que foi tocar com ele, fazer a turnê com ele? A Traca-Traca. A Naná era aquela delícia. Putz, quando a gente se conheceu foi tão mágico assim, porque de cara já, né? Já dei aquela tietada, né, nojenta, assim. Uhum. Mas o Naná, a gente tem umas histórias muito engraçadas, assim. Eu tenho que contar alguma história aí pro Naná, porque o Naná é sempre muito interessante, o Naná. Mas lá tinha vez. A gente fez essa turnê com ele, inclusive a gente fez aqui no Brasil, a Traca-Traca. E foi tão legal, porque
O Marco construiu para ele um tablado que era um tablado para ele dançar o chachado com os dois microfones, assim. Tinha hora que ele tocava. E tinha um pratinho, que é um prato. Putz, estava aqui agora. Aqui. Prato de um amigo meu. Parece um lecão, assim. Esse prato é do Gilson. Gilson, que é um amigo meu, percurso, mora na Itália. Gilson Silveira. E o Naná entrava com esse pratinho e dançava. Fazia uma. Fazia aquele sapateado E ele era, putz, muito bom no negócio. Era de chorar, assim. A plateia, uau, era aquele solo do Naná. E muito generoso, né? Porque tocar com um grupo, né, às vezes não é tão fácil, né? Quando você tocar com um grupo que já está tocando ali, todo mundo se conhece, né? Então já tem cada um o seu papel definido, cada um faz a sua coisa, blá, 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 né? E ele entrou assim, né? O quarto elemento, assim, o quinto, né? Na verdade, que o Marco, ele estava bem presente na época desse show, né? E a gente um trabalho muito, muito intenso. O Naná veio para BH, ficou aqui pertinho da gente, no hotel do lado da oficina. Então já acordava assim, já era o dia inteiro rindo e coisas interessantes. O Naná tinha muita coisa interessante. Tinha uma dele que era mais. Ele adorava assim. Depois da turnê, acabou a turnê, a gente continuou muito amigo. Ele me ligava, a gente fez coisas juntos e tal. E aí, de vez em quando, ele me ligava assim, teve uma vez que ele me ligou. Ele me ligava para ser autoajuda, né? Paulinho, seguinte, querido, é o seguinte, você tem que ir atrás do seu sonho, porque os sonhos são as coisas mais que você tem que buscar na sua vida, as coisas que mais te representam no planeta, são os seus sonhos que você tem que ir atrás e conquistá-los e tal. E eu já estava assim chorando, eu falei, é mesmo. Eu tava, Uhum. sabe aquele dia que você acorda, e fala, pô, precisava ouvir isso. Eu estou aqui meio perdido. Fala, não, ele é mesmo. Você precisa achar, porque os sonhos são coisas que você. Eu chorando, mesmo, já meio chorando, assim. Aí ele fala, inclusive, Paulo, eu vou te falar o seguinte: se não tiver numa padaria, vai ter na outra. Se não tiver numa padaria, na outra você vai achar um bolinho melhor, mais interessante, mais açucarado. E aí eu já chorando, falando, pô, Naná, se pena, velho. O sonho, já toda aquela coisa psicológica, pessoal. Ele era todo. Tinha essa delícia e de te colocar naquele ponto ali. E é um ponto muito, né, que é mesmo, procura, mas o sonho está ali na padaria também, né? Os dois sonhos estão ali, nesses lugares, é muito interessante. Isso eu conto, eu gosto de contar sempre essa história, meio todo mundo, eu conto, é uma história que eu adorava, mas quando ele me ligava, sempre tinha uma história maluca, assim, na Vasconcelos. Paulo, e aí chegou num determinado ponto, enfim, o Akiti encerrou suas atividades, né, e você partiu para a carreira solo, né, enfim, é, Isso. como é que tá a sua carreira, enfim, como tem sido, você até falou, né, de repente você se vê assim, solo, e aí como é que você resolveu partir para gravações e apresentações, como tem sido, né, conta pra gente um É, pouco. quando acabou, assim, ainda dá aquela coisa do tempo também, né? Você dá aquele tempo, fala, putz, são 37 anos tocando aqueles instrumentos, né? Porque o instrumento ele só existe quando você toca ele, né? Senão ele acaba, como os instrumentos lá do Walter Smetak, né? Que agora que eles conseguiram dar real, reabilitar, né? No instrumento ele precisa estar em constante tocada, né?
Então, os instrumentos, a partir do momento que eu já não tinha os instrumentos, mas como tenho a sorte de ter ganhado muito instrumento, na verdade, de várias pessoas que eu passava fazendo show e alguém me dava um instrumento. Olha, eu fiz para você esse instrumento, é sua cara, aqui. Nananã. E a Josefina, né, minha esposa, ela constrói instrumentos, ela deu manutenção dos instrumentos do Octi durante todo o tempo que até a gente ter um hold mesmo. Foi ali na década, lá para 90, ela ficou uns 15 anos, 20 anos dando manutenção dos instrumentos, né? Que o do Octi, que precisava, sempre precisou de manutenção, né? Então ela conhece todos, ela fabrica como esse aqui, é um instrumento dela, ó, o trilobita, aqui, ó. Este aqui. Olha, Que é a marimba de vidro. Marimba de vidro até que dá para mostrar mais assim. Poxa, eu tinha montado todo um esquema aqui, mas enfim. Marimba de vidro também ela que fez. que bacana, pô. Então, Som fantástico. isso aí tem, por exemplo, Opa, essa flauta também eu ganhei de um brother, uma olha, flauta que chama André Tax. que massa, que bacana. E ela é um tripla, assim. É Então, feita eu é tenho. feita de qual material, Paulo? Ela é de PVC? PVC. PVC. É um tridente, assim, Que sem. massa, que bacana, hein? Que uma sonzeira. Que bacana. O NVDK Studio perguntou se o Trilobita tem disposição como a de um teclado. Esse aqui, ele é cromático. Ele tem a disposição como um teclado. Ele está em outra afinação, né? Nossa, Mas ele é feito na forma do piano, no teclado, as brancas e as pretas, né? Cromático, justamente. que Marimba bacana. de vidro. Olha Isso. só. Então, mais dessas coisas, falando mais do solo, né? Da carreira solo. Então aconteceu mais isso. E como eu tenho os instrumentos e é o que eu sei fazer. Eu toco vários instrumentos. Eu toco instrumentos de cordas, de várias procedências. E é o meu métier, né? Eu cresci assim. Eu toco né? Desde antes do Acti, eu toco dos instrumentos loucos, né? Então, eu só continuei. Na verdade, primeiro veio o Heart Mode, né? O convite dele de fazer um disco comigo, Heart Mode Paulo Santos, né? E isso foi uma coisa que para mim é um ponto assim também, né? Um ponto de mutação assim, porque na verdade eu vinha num processo muito ruim, fiquei até meio doente assim também e não foi bom, sabe? Aí veio o Hatmode e me puxou lá, assim, falou, não, vem cá, vamos fazer um disco curado. E vamos se curar. Curado veio do queijo, na verdade. Uhum. Que toda vez que eu ia lá, eu tinha que levar um queijo para eles, que eles são pirados com queijo curado. Então, também tem a ver com isso, que é um queijo curado que eu levava sempre para eles e estar curado, né? E o Hotmode tem essa sensação incrível. E eles me pegaram assim, putz, Paulinho, tá aqui, vamos trabalhar, vamos fazer esse disco e tal. E outras pessoas maravilhosas, como eu falando aqui também, da Sandra Pérez, do Palavra Cantada, ela e o Paulo, né?
Então, ela também foi dessas, que ela apareceu. A gente já tem muitos trabalhos. Eu gosto de música infantil, eu tenho um trabalho de música infantil grande. Tinha quando minha filha era mais jovem, mais novinha, era o Curupaco. Então, tem bastante música infantil, tem uma parceira que faz letra e tal. E a Sandra e o Palavra Cantada gravaram uma música minha. E nesse processo de fim de Wakti também, ela, Paulinho, vem cá, vamos fazer um concerto para bebês. Então, eu tenho um trabalho que eu faço os arranjos para ela, que é o Concerto para Bebês, que já tá aí na rede deles, do Palavra Cantada, que são arranjos meus para músicas da palavra dela e do Paulo, né? Então, são essas pessoas lindas que, na verdade, vão sabendo que agora também, ao mesmo tempo, não tem uma que, porque, na verdade, eu sempre fiz um trabalho solo, né? Eu sempre fiz trilha, eu fiz trilha há muitos anos para o Éder Santos, né? Eu tenho várias trilhas com ele, de video arte, né? Eu tenho agora uma de cinema que está saindo, que é o Deserto Azul, ó, o Deserto Azul, não é o Deserto Azul, desculpa, é a Casa do Girassol Vermelho, que é a música que é a trilha minha, do disco, filme do Éder. Fiz também um longa do Elvésio Raton, que é o Lodo, que foi estreado no Festival de Tiradentes, que agora começou a rodar de novo, está voltando, né? Tem outro filme que agora está em alguns festivais nos Estados Unidos da Europa, que é A Queda, do, do Diego Rocha. Então, eu tenho vários trabalhos assim que as pessoas, ao mesmo tempo, como eu já vinha fazendo, trilha sonora é uma coisa que eu sempre fiz, várias, assim, é um trabalho que eu sempre desenvolvi, eu gosto de trilha, eu tenho instrumental de trilha, e eu trabalho com eletrônico também, que eu gosto do eletrônico. Então, as pessoas que sabiam que eu fazia isso, eu continuei fazendo. Então, ó, e agora, como eu não tinha mais, não tenho o Acti, que eu tinha uma agenda, com o Acti eu tinha que seguir uma agenda, né, de prioridade mesmo, que era meu grupo, né, que fornecia a vida ali, né, o ganha-pão. Então, na verdade, eu fiquei mais livre. E isso também tirou esse certo peso, um pouco da minha um peso, na verdade, também não um peso, né? O Acti sempre foi delicioso tocar, mas as coisas acabam mesmo. E foi bom para mim, na verdade, assim, que eu ainda estou numa possibilidade de tocar, né? E de manter coisas interessantes da música, né? E eu ainda tenho os instrumentos e acho que agora é só a cabeça mesmo, para eu conseguir ultrapassar essa pandemia louca. E até a gente conversava antes da live, você falou que nessa pandemia, você falava que você trabalhou muito, né, nessa pandemia, né? Como é que tem sido? Hum. Enfim, lidar com essa loucura toda que está acontecendo ainda e ao mesmo tempo continuar produzindo, trabalhando. Tem que gravar. Eu gravei muito, gravei bastante, tanto aqui em casa, quanto mandando coisas, quanto em estúdios, assim, que fiz algumas lives, né? Tiveram momentos de lives, né? Foi grande ano passado, assim, fiz algumas lives que seguraram, algumas trilhas que seguraram bastante a onda, né? E trabalhei demais também no meu novo trabalho solo, né? Que é o que eu tô agora, que eu vou botar aí para rodar agora em janeiro, que é quando vai sair pelo selo Sesc, né? Então, eu fiz ele todo nessa fase pandêmica em casa, assim. Assim, também teve esse trabalho, assim, fora o trabalho mesmo, né, de sobrevivência, digamos assim, né? Eu acho que todo mundo conseguiu sobreviver, né? Esses 2 anos agora, eles conseguiram, né? Falando um pouco, né, desse desgoverno absurdo, né? Eles conseguiram, né? A pauta dos caras é triste, né? De acabar com coisas absurdas, é cultura, nossa, é música, é arte, é tudo, é um voltão. Os caras têm uma agenda negra que eu nunca vi. A gente
não esperava ver assim, esse nível, né? E no meio da pandemia, então foi algo dilacerante, assim. Eu acho que a gente sobreviver a isso, brasileiro realmente, né? Sobreviver a esse caos que esse cara impetrou aí, É, muito difícil. Amazônia, né? É muito, foi um momento, eu não esperava ver assim, né? A pandemia já é uma coisa que a gente não esperava, né? E ela vai ser levada aos níveis que foram levados assim por esse cara, essa coisa tosca, negra, né? Putz, essa agenda do mal, assim, em todos os níveis, né? De acabar, né? É muita, muita loucura. Eu não esperava ver isso. É, acho que, Muito triste. que realmente foi uma surpresa muito ruim, né? Não é? Putz, ai. Paulo, o seu disco sai então em janeiro. Como é que eu chamo o disco? O seu próximo trabalho Olha, solo? chama. Chama. Isso. Ele tem a ver com chama, de chamar as pessoas. A gente está precisando chamar assim para algumas agendas do mal que o cara está impetrando, a gente tentar falar sobre elas. Então, a minha agenda, a minha coisa é falar da destruição mesmo da Amazônia sistemática, né? De como alguém, né? Aquela reunião lá da passar boiada, aquilo ali foi o start. Eu falei, poxa, eu vou começar agora a fazer coisas pensando nisso. Como é que a gente deixa isso acontecer? Como é que a gente vê o cara falar aquilo e a coisa acontece? Como é que isso é recorrente? Como é que a gente não grita? Como é que a gente e ao mesmo tempo eu também, por que que eu não fui para a rua gritar também no meio da pandemia? É toda uma loucura, toda uma cadeia de uma sucessão de coisas de devastação e uma coisa que mexeu demais assim com a gente aqui foi Brumadinho, sabe? Brumadinho foi uma, né? Por mais que a gente Brumadinho, eu dava aula em Brumadinho para as crianças ali do lugar que é, né? Ali eu dei aula ali para eles anos, conhecer todos os meninos e professoras e pessoas, né? Eu ia para lá, sair de BH de carro, dar aula lá, né? Então é aquilo muito chato. Aí você vê a Amazônia também, é todas aquelas coisas programadas, não vamos destruir, destrói. A barragem vai cair, cai. A Amazônia vão pôr fogo, põe fogo. Os garimpeiros vão entrar lá e matar um monte de índio. Entra os garimpeiros e mata. É muita, muita coisa o tempo todo. Assim, e que a gente calado olhando com um olhar absurdo e deu uma, se você pensar bem, foi meio catatônico, assim, é tão do mal a coisa. Ficou todo mundo como uma nuvem, assim. Tô falando todo mundo, não me tirando, eu estou com essa nuvem. Você não tem ação, qual que é a ação que você vai fazer? Foi muito forte, assim, e não nessa vibração, assim, não que eu levei para o disco toda essa tensão, né? Mas eu busquei é, falar disso, né? Do porquê que eu estou tão calado sobre isso, por que eu estou vendo isso acontecer, por que eu estou vendo índios morrendo, por que eu estou vendo, né, desmatamento, estou vendo as pessoas morrendo, estou vendo tudo, e eu continuo aqui mesmo também na minha grande e boa passividade, né? Achando que tudo está normal, mas eu vou fazer o quê? Então, é nesse grito aí, nessa chama, e na chama de artista, de músico, né? A gente com música, a gente começa a ver assim, né? Tom Jobim, né? Mantiqueira Range, né? Toda aquela coisa do Tom Jobim com a mantiqueira, com a floresta. A gente, músico, artista, a gente tem que estar ligado com essas coisas, né? Então eu me peguei nesse momento, assim, né? E de fazer parte anos do Acti, que é um grupo que levou o nome do índio, assim, né? Levou aquela lenda durante anos,
contei a lenda dos índios tucanos, né? Então isso tem que ter algum sentido, assim. Então, nesse momento é que eu pensei bastante sobre isso, sobre essa apatia, né? Apatia, uma apatia que eu não sei como é que foi, parece que foi um pó, assim, pó de não sei de quê, que foi jogado, né? Né? Uns ficaram muito maus, assim, pessoas que eram, você achava, pô, esse cara é legal. Ele ficou mal, ficou querendo matar e andar armado. E outros ficaram completamente apáticos, né? Então eu me coloquei como apático e muito triste por estar nessa posição de apático. Queria estar podendo fazer mais e gritar mais, mais longe e tal. Então chamar mais gente para falar comigo dessa coisa. Eu acho que é isso. Ao menos falar sobre isso. Pô, é possível falar. Pô, os caras falaram que ia pôr fogo na Amazônia e botaram. Eu posso poder, né? Eu quero ao menos falar com as pessoas. É mesmo, e a gente não fazer o quê, né? Então essa foi a minha relação, assim, sem, sem, sem buscar aquele, né, aquele torpor daquela música triste. Também como é instrumental, o sentimento é muito diferente, né? Se você tem uma letra que vai contar para você, olha, agora estou com uma motosserra serrando, agora estou com um fósforo, pondo fogo num chumaço de mata, né? A música instrumental propõe outros devaneios, né? Que não necessariamente uma letra teria a dizer, assim. Eu acho que tá mais é por aí, assim, o que eu pensei, viajei no meu trabalho. É, difícil. Belas palavras, diz o Adelson, ótimas palavras, diz o NDVK Studio. Não, Paulo, tenha certeza que sua postura não é de passividade, não, só de você fazer esse trabalho e trazer essa reflexão e sobre todos esses temas, enfim, e a arte transforma e a gente tem que ter sempre muita gratidão a vocês artistas, né? Porque com certeza a gente deve até a nossa sobrevivência em parte a vocês também por vocês sempre estarem nos ajudando a resistir e sobreviver a essa pandemia, né? A música, quem faz música, cinema, literatura, a gente ouviu os seus discos e está agora te ouvindo também nessa pandemia, falando do seu trabalho. E isso nos ajuda muito. Então você com certeza está nos ajudando a atravessar esse momento aí. Tenha certeza que sua postura é muito ativa. Você não está de maneira alguma apático. Parabéns aí pelo seu trabalho. Bacana demais. Obrigado. Muito jóia. Paulo Muito bom. Santos, eu queria te agradecer imensamente por essa live de hoje. Foi uma honra para Obrigado. mim, prazer imenso te ouvir aqui. A gente está agora com quase 1 hora e meia de live, te ouvir falar assim da sua carreira com a Akiti, da sua carreira solo, do seu trabalho. É isso que faz a gente se motivar nessa pandemia, é ouvir histórias como a sua e ouvir a sua música também. Você é um talento fantástico, um dos grandes talentos do Brasil, da cultura brasileira, da nossa história, da nossa música. Parabéns aí por essa sua trajetória maravilhosa e obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Bom, bacana demais, Marcelo. Também adorei. Que lindo poder falar assim. Achei legal demais. Eu sabia que a gente ia falar mais do que qualquer outra coisa. Eu falo muito às vezes, assim. Ah, mas isso é Mas ótimo. obrigado demais. Super, super obrigado do coração de poder falar e eu acho super legal e que tenha passado alguma coisa. Poxa, Tá bom? E fantástica. um abração para o PC, PCzão Brand, Simone. Alô, garotos. Pô, Então, tudo de bom aí. queria agradecer, Diga. queria agradecer também a todas as pessoas que participaram da live aí, que mandaram Claro, mensagens. A Simone Velasco está claro. mandando para você. Que ótimo. Eu, eu quero agradecer todo mundo, que esse pessoal todo que passou, eu não vi todo mundo aqui, mas é todo mundo do coração. E coração é demais, né? Mas a gente tem essa coisa de você tá com o coração pulsando, assim, eu acho que você está vivo, né? Primeiro. Então, só de já estar vivo tá bom demais. Eu acho que passando por essa pandemia,
se a gente conseguir passar de liso e conseguir continuar pondo a música, e, né, e eu acho lindo demais. Eu queria agradecer a todo mundo que viu e falou alguma coisinha pra gente. Graça Adorei, mandando um adorei. abraço aí para todo mundo, Daniela Ramos agradecendo, e eu agradeço especialmente a todos vocês, e especialmente ao nosso convidado. Paulo, muito obrigado, parabéns mais uma vez e sucesso aí com seus projetos, que venham muitos aí nos próximos anos. Vai, caramba, bacana demais. Até mais. Abração. Até mais, abraço, Paulo, boa noite, gente, tchau, cuidem-se.